Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Café com Carlos André. Aliás, um Café com Carlos André hoje extremamente especial, por que não dizer especialíssimo, né? Nosso Café com Carlos André de todos os dias. Você que está aqui conosco às 7 horas e 30 minutos, pontualmente, para discutir sobre assuntos que envolvem educação e que envolvem comunicação jurídica. Nós estamos aqui hoje com uma pessoa que, particularmente, eu admiro demais. Eu sei que todos que estão aqui também, que estão entrando, eu peço, por favor, que mandem o link a outras pessoas, para que elas possam acompanhar essa nossa live de hoje, que realmente vai ser uma live diferenciada. São 30 minutos de um diálogo que eu considero muito importante para que nós comecemos o dia com outras perspectivas, né? A utilização da internet, daquilo que nasceu no Vale do Silício, e que hoje tão criticada, mas numa perspectiva, digamos assim, de reflexão sobre temas que são fundamentais para o dia a dia. Como você sabe, o objetivo é fazer um bate-papo, mas sempre, repito, sempre com embasamento, com técnica, com pessoas que conhecem realmente do assunto, e por isso eu fiz algumas provocações aqui durante a semana, e vocês responderam, já fizeram algumas perguntas, e eu gostaria inicialmente de cumprimentar o nosso convidado de hoje, que é o doutor de fato, me permitam dizer assim, Rogério Lustosa Victor, que é doutor em História e que vai conversar conosco aqui hoje a respeito de negacionismo e revisionismo histórico. Os colegas que são advogados, que estão acompanhando aqui a nossa live, eu tenho certeza que tem muitos questionamentos a fazer a respeito desse assunto, porque não é comum entre nós, no mundo jurídico, que nós estudemos esse assunto, da mesma forma também na linguística. Doutor Rogério Lustosa, professor, sempre professor Rogério Lustosa, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui no Café com Carlos André. Seja bem-vindo. Bom dia, Carlos André, bom dia, ouvintes. É um prazer imenso começar uma terça-feira nesses tempos sombrios, né? Com um café da manhã tão saudável, com aquele torresminho. Brincadeira, Carlos. Ladeado ali, estou vendo pelo Machado de Assis, né? Sempre em boas companhias, Carlos André. Então, esse programa que você criou está fabuloso, né? Nesse tempo tão obscuro, nesses tempos obscuros que nós vivemos, você tem contribuído imensamente, né, com muita luz para melhorar a nossa sociedade. É com muita alegria mesmo, muita satisfação que eu participo aqui do seu café da manhã, tá bom? Muito obrigado, professor Rogério. Eu fui aluno do professor Rogério Lustosa, poderia ter sido um aluno melhor, é sempre importante dizer isso, mas me lembro muito dos ensinamentos do professor Rogério. E uma das coisas que sempre me chamou muita atenção no professor Rogério, não só no professor Rogério, mas também no professor Rodrigo, né, que são irmãos. Aliás, eu quero fazer, eu disse isso ao Rodrigo, eu preciso fazer uma live com os dois. Isso é uma coisa que não sai da minha cabeça, porque são duas pessoas que eu admiro muito por algo que, por exemplo, Machado tem. Você estava Machado de Assis, que é essa capacidade, essa percepção de mundo, essa ironia, digamos, fina, né, quase que inglesa, se você me permite dizer, assim os críticos literários colocam a percepção de Machado, percepção do mundo, ironia fina, tem que, digamos assim, rir um pouco, né, para não chorar no Brasil, né? E tanto você quanto o Rodrigo, tem essa percepção, essa capacidade de um olhar sobre o mundo, seja no caso do Rodrigo na criminologia, no seu caso nos fatos históricos, de maneira tal a tirar daí uma certa sátira, etc. Antes de começar o assunto, eu queria que você pudesse falar um pouco da sua carreira para nós. Os nossos convidados costumam falar um pouco da carreira, como é que você chegou ao doutorado, até porque, doutor Rogério Lustosa, um dos objetivos aqui é impulsionar as pessoas a perceber que é possível, desde que essas pessoas se dediquem e tenham seriedade efetivamente nos estudos. Como é que Rogério Lustosa se transformou no doutor Rogério Lustosa, doutor em História, tão respeitado assim? Carlos André, encurtando, né, a resposta a essa questão, eu tenho um colega que você conhece, advogado também, Joel. Ele me perguntou uma vez por que eu fiz o doutorado. Eu falei, porque eu tinha feito o mestrado, né?
E por que você fez o mestrado? Porque eu tinha feito a especialização, e por que fez a especialização, etc. Né? Ou seja, na verdade, não é só nas ciências humanas, mas nas ciências humanas eu falo com mais propriedade, é um processo contínuo, né? O fato de defender uma tese de doutorado, de doutoramento, não significa também por fim, né, a esse esforço que é diário, que é cotidiano, tanto de pesquisa quanto de estudos, né, está sempre acompanhando os debates acadêmicos. Então, enfim, quando ainda bastante jovem, né, o que eu acho é que nós somos muito imaturos quando temos que escolher o nosso ofício, a nossa área de atuação. Eu fiz a graduação em História, não é, em Goiás, no estado de Goiás. Depois segui, né? Fiz o mestrado, comecei na Universidade de Brasília, mas já estudando a extrema-direita, a única pessoa lá que poderia me orientar, Elizabeth Cancelli, ela se transferiu para a Unicamp, e eu fiquei órfão, né, de orientador e vim para a UFG, quando então encontrei o professor Noé Sanz, foi meu orientador no mestrado, depois no doutorado, depois fiz um estágio pós-doutoral na Universidade de Montpellier, né, no sul ali da França, na região mediterrânea. A praia é linda, a universidade nem tanto, brincadeira, tá? Assim, a região de Montpellier é muito bonita, é um lugar interessante. Eu não concluí essa pesquisa lá, porque prestei um concurso na Universidade Católica de Brasília, estando lá, né? E aí fui aprovado, e aí veio a dúvida, né? Concluir ou assumir o posto, e acabei voltando para o Brasil, para Brasília, para a Universidade Católica de Brasília, até depois entrar para o Serviço Federal, lá no Instituto Federal de Brasília, onde atualmente eu estou lotado. É isso. E nesse tempo pesquisando sempre a extrema-direita, né? Tem vários livros lançados com esse foco. Inclusive, eu depois de ter as suas aulas, eu sou aluno do professor Rogério, e uma coisa que me chamou bastante atenção foi uma aula do professor Rogério a respeito de Plínio Salgado. Não foi especificamente sobre Plínio Salgado, mas sobre esse movimento, sobre o fascismo no Brasil, digamos assim, não é? E me chamou bastante atenção. Um dia nós poderemos dialogar sobre esse assunto aqui no Café com Carlos André. Mas hoje nós queremos falar sobre história. E aí, eu particularmente gosto, né, do assunto, sou um curioso, mas um curioso, por óbvio, analfabeto no assunto, e eu trago aqui algumas provocações sobre essa perspectiva de história. Professor Rogério, o que efetivamente é história? Assim, se nós fôssemos conceituar história, o que é história? Por exemplo, se eu pego um compêndio como esse aqui, Brasil, uma biografia da Lilia Morris Schwartz, ou até mesmo, se eu pego, por exemplo, o livro dela que li, infelizmente ficou em casa, chama-se A Bailarina da Morte, né, para falar exatamente sobre esse assunto sobre o qual nós estamos falando aqui agora, que nós iremos falar, que é a lógica do negacionismo. Por que essas obras são consideradas de história ou não são? O que é história? E qual a diferença entre história, historiografia? Por exemplo, como é que a literatura pode auxiliar a história? De que maneira? O que é história? Porque alguém disse assim, porque no Brasil aconteceu esse fato. É muito comum nas redes sociais e no WhatsApp, né? Ocorreu esse fato. Eu penso que os historiadores devem ficar tão contrariados quanto os linguistas ficam quando alguém fala que alguém está falando errado. Fulano falou errado, né? Em linguística não há bem certo e errado, a coisa é muito mais profunda, muito mais complexa e tal. Como é que é isso em história? Conte para nós aí, por gentileza, para que nós possamos ter um pouco de luz. O que é história? Quais são as fontes da história? Carlos André, você colocou tantas questões aqui complexas, né? Que a gente já poderia marcar café da manhã aí para os próximos 3 anos, tá? Para ficar fazendo reflexões sobre essas questões, né? A história vai se organizar enquanto disciplina acadêmica, né, no Ocidente, no século XIX, sobretudo, no primeiro momento, na Alemanha, o historicismo alemão. Eu não vou ficar fazendo digressões aqui sobre as escolas históricas, né? Mas a gente já começa a entrar no nosso tema mostrando que toda a história é revisão, não é? Porque vem sempre de um novo olhar, de uma nova linha de pensamento, porque os elementos de subjetividade estão postos.
Num primeiro momento, com Ranke na Alemanha, né, o historicismo alemão, a gente tem essa busca por uma história que de fato aconteceu. Muito mais tarde, encurtando, Hayden White, nos anos 70, 1970, vai começar a falar que só existe o texto, é só a narrativa. Então se aproxima muitíssimo a história de uma ficção. Mas houve um debate que eu pude acompanhar do filósofo Guy Lardot com um historiador francês que eu gosto muito, o Georges Duby, em que o Georges Duby fala que assim, não é possível o historiador mergulhar nesse caminho, né, pós-moderno, em que só há a narrativa, só há o texto, ou seja, toda a produção é ficção, porque o historiador ele tem um compromisso com a verdade. Então, de alguma forma, mesmo entendendo os elementos de subjetividade, o historiador, antes de tudo, ele busca ser fidedigno ao que, de alguma maneira, aconteceu, né? Sem querer ser aquela história dura do século XIX, né? O que realmente aconteceu, entendendo os elementos subjetivos que estão postos, mas sempre buscando evidências que comprovem veracidade de acontecimentos passados, né? Há um historiador italiano que eu aprecio muito, o Carlo Ginzburg, que escreve um trabalho sobre o método do historiador, né, que ele chama de paradigma do método indiciário. O que o historiador faz não se diferencia muito, num certo aspecto, do que o médico faz, ou do que o detetive faz, ou o caçador fazia lá no Paleolítico, tá? Que é buscar sinais, pistas, vestígios infinitesimais. Por isso é importante o médico auscultar, né, o paciente, ele está em busca de sinais, de vestígios, de pistas. Não é? É o que o historiador faz, ele vasculha, ele busca por evidências, de traços, não é? Lembrando o Mark Bloch, ele fala, tudo que é humano me concerne. Então, quais são as fontes, né? Como você falou, para o historiador pensar o passado? Qualquer sinal. Nesse sentido, ele dialoga fecundamente com a literatura, porque a literatura é um sinal, é um vestígio inigualável, né? Das experiências, não inigualável, mas muito único, das experiências humanas num certo momento. Imagine Machado de Assis, quantas pistas ele nos dá sobre as sensibilidades do tempo por ele vivido. Não é? E é isso que o historiador busca, não recuperar um tempo passado, mas entender, adentrar, né? Buscando evidências, pistas, sinais, né? Dos vestígios humano e das formas com que ele se organizou em tempos outros. Não houve ditadura no Brasil. O que houve foi uma revolução. Essa é uma afirmação que eu faço, digamos assim, eu digo, essa é a minha percepção, esse é o meu olhar sobre o mundo, essa é a minha sensibilidade sobre o mundo. Não houve ditadura, o que houve foi uma revolução e nós livramos o Brasil dos comunistas, né? Eu não penso assim, peço escusas, mas é só uma provocação, é só para deixar você um pouquinho chateado, né? Eu ia falar mal do Vila Nova, mas eu preferi falar especificamente dessa aula. Isso é negacionismo ou isso é uma revisão? E o que diferencia o negacionismo da revisão, professor Rogério Lustosa, numa afirmação como essa? Se o caráter, se o olhar tem uma natureza, digamos, permita-me, eu peço escusas aqui, mas eu vou, digamos, fuleirizar o debate nesse ponto. Se existe uma certa subjetividade, por que eu não posso afirmar isso? É a minha percepção. Eu não, né, não tive nenhum problema. Por que eu não posso afirmar que o que houve foi uma revolução? Carlos André, ótima sua questão. Me permita fugir do objeto posto, que é 1964, para a gente fazer o que o historiador gosta de fazer, apesar de Foucault ter dito outras questões, né? Mas é em busca da origem, não é? Quando a gente pensa a ideia do negacionismo, nós precisamos retomar a última catástrofe, como Henri Rousseau gosta de chamar, a Segunda Guerra Mundial, a dernière catastrophe. Tá? Então, essa última catástrofe, porque ali nós temos um grande marco, um professor de um liceu em França, chamado Paul Racinier, que se juntou à resistência, né, para lutar contra a ocupação nazista que se deu em França durante a Segunda Guerra Mundial, né?
A França viveu uma experiência também bastante única, o que o Marc Bloch chama de estranha derrota, aquela mesma França que na Primeira Guerra Mundial segurou os alemães por 4 anos, impedindo o avanço até Paris. Na Segunda Guerra, a França desaba em 5 semanas diante da máquina de guerra alemã, não é? Mas alguns franceses mergulharam numa resistência, né, numa atividade clandestina, boicotando, sabotando a presença alemã em França. Entre eles, um professor de escola secundária chamado Paul Racinier. Mas, como tantos outros membros da resistência, ele foi capturado pela Gestapo. Tá? E, ao ser capturado pela Gestapo, ele é enviado para um campo de concentração, bastante conhecido, inclusive, Buchenwald. Tá? Então, ele passa uma temporada, né, em Buchenwald, mas sobrevive, porque, afinal, os franceses não eram tratados do mesmo modo que ciganos ou judeus eram, como eles eram tratados, né, pelos alemães. Os franceses não, estavam num outro patamar. Então, o Racinier sobrevive. E, ao sobreviver, a gente pode colocar na conta dele a ideia, a origem do negacionismo. Ele publica, num primeiro momento, uma obra, um livro chamado A Mentira de Ulisses. A Mentira de Ulisses, né? Para pensar a metáfora de Ulisses como quem viaja, como quem vem de longe, né? Então, aquelas pessoas que vinham de longe contavam mentiras sobre os campos de concentração. E a primeira questão que o Racinier vai falar é: não havia câmara de gás. Não havia câmara de gás. E aí, Carlos André e queridos ouvintes, né, começa o que nós vamos chamar, nós historiadores, vamos chamar de negacionismo. Porque eles, a partir do Racinier e outros, como Fourisson, professor da Universidade de Lyon, vão chamar de revisionismo. E aqui vai haver uma briga semântica, né? Ou seja, enquanto o Racinier e um intelectual, professor de literatura, tá? Na Universidade de Lyon, que na década de 1970 começa a se debruçar sobre essa questão e também a negar a existência das câmaras de gás, os historiadores, e nós, então, né, historiadores, os chamaremos de negacionistas, aqueles que estão negando o que de fato aconteceu. E por que de fato aconteceu? Porque há evidências que eu posso elencar aqui daqui a pouco, havendo tempo. Há evidências de que, de fato, ocorreram os massacres, o extermínio deliberado, por exemplo, da comunidade judaica, né? Na órbita aí dos 5,5 milhões a 6 milhões de judeus, fora os outros, né? Eliminados nos campos de extermínio. Enquanto o Racinier vai falar, não houve esse extermínio deliberado, não houve, então, o extermínio de 5 ou 6 milhões de judeus e não havia câmara de gás. Então, tentando ser mais objetivo e mais claro, aqui nós teríamos o início do que os historiadores vão chamar de negacionismo, porque eles estão negando o que aconteceu. Eles, os negacionistas, se consideram revisionistas, nessa perspectiva que você falou. Ou seja, nós estamos fazendo uma revisão. Na verdade, todo o trabalho do historiador é trabalho de revisão. Ele está sempre revisando o olhar sobre o passado. Agora, uma coisa é você revisar e ter novas leituras, novos enfoques. A outra é você negar o que de fato aconteceu. Então... Extraordinário isso, extraordinário. E me permita, do ponto de vista científico, o que, digamos, do ponto de vista científico, não é uma pergunta, talvez seja a melhor pergunta, mas daquilo que os historiadores considerados mais sérios, digamos assim, os historiadores com maior credibilidade, entendem, na comunidade científica, entendem como revisionismo e negacionismo. Qual é a linha tênue assim, que separa você, professor Rogério Lustosa, na sua percepção, como historiador, como pesquisador, se alguém, por exemplo, tenta fazer uma revisão e dizer não houve ditadura no Brasil, digamos assim. Como é que... e aí, de maneira, digamos, mais simples, para que as pessoas possam entender aqui que estão nos ouvindo, como é que eu posso dizer, não, houve sim, isso é
negacionismo, não é revisionismo. Ótimo, Carlos André. Olha que interessante, olha as nuances, né? Quando nós tivemos o episódio de 1964, que na ciência política é entendido como um coup d'etat, né? Como um golpe, um putsch, né? Para pensar, né, em outras variáveis linguísticas, cadê? Né? Então é um golpe, é um putsch, né? É um coup d'etat. Então, o que acontece em 64 é um típico golpe de força, em que há um presidente legítimo, né, que ocupava o cargo, então, dentro dos processos legais, ele era o vice-presidente eleito, porque o vice-presidente, na época, ele era eleito em separado, né? Havia eleições para presidente da República e eleições para o vice-presidente, o que é um arranjo absurdamente falho, né? Porque você poderia ter, por exemplo, Bolsonaro, presidente da República, e Haddad, vice-presidente. Isso seria um desastre. Como foi, né? Jânio Quadros e João Goulart. Tá? Então, o Jânio Quadros foi eleito presidente da República em 1960 e o João Goulart foi eleito vice-presidente. Tá? O Jânio Quadros era de um partidinho pequeno, mas recebeu o apoio da UDN, que era o partido mais anti-Vargas que já existiu, e, portanto, anti-João Goulart, né, e apoiou o Jânio Quadros no início, e depois o Jânio renuncia muito rapidamente, numa crise muito mal explicada até hoje. Né? 25 de agosto de 1961, o Jânio Quadros renuncia, e o vice-presidente é o senhor João Goulart, que tem o direito de assumir. Há todo o imbróglio, que eu não vou entrar aqui, né, a questão da emenda que adota o parlamentarismo, depois o plebiscito em janeiro de 63, que vai colocar o João Goulart como chefe de governo, presidente ele já era, mas agora no presidencialismo ele assume como chefe de governo, então pronto, ele é o presidente legítimo. E como ele foi afastado por uma ação de força, como que a ciência política chama isso? Golpe de Estado. Acabou o debate, é um golpe de Estado. Agora, Carlos, sua pergunta, né, cabulosa, porque aí vem essa tênue mesmo questão. Porque eu acho, sim, que a margem para a controvérsia agora, nos 4 primeiros anos, sobre se é ditadura ou não. Eu mesmo não gosto de trabalhar com os estudantes enfatizando a ideia de uma ditadura. Há um regime de exceção, né? Mas até 68 você tem determinadas características, né? Como os partidos estão ali fazendo sua política, tem eleições, né? Há eleições para governadores, para depois, enfim, o sistema continua operando com algumas debilidades, né? Mas você tem várias nuances nas democracias também, não é? Imagine a nossa atual democracia, quantas, né, falhas e tal. Mas em 68 o cenário muda, quando naquela sexta-feira 13, né, 13 de dezembro, tem gente que acha que isso é misticismo. Claro que não, sexta-feira 13 vai dar errado, não é? Não tem como. Então, sexta-feira, 13 de dezembro de 68, quando o governo Costa e Silva baixou o ato institucional número 5, aí eu acho que a controvérsia chega ao fim. Não é? Aí nós temos, para lembrar do Gaspari, a ditadura escancarada. Se antes era ditadura não escancarada, ok, é possível admitir essas nuances que você falou, essa tênue diferença entre revisionismo, dá para pensar e discutir várias questões e tolerar muitas divergências, mas 68, não. Aí nós temos uma ditadura no Brasil. Então, essa questão que você colocou me parece fabulosa, porque não é possível admitir nenhuma nuance quando se fala dos extermínios perpetrados pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Isso é criminoso, não é? Quando você começa a negar os crimes realizados pelo partido nazista que se apoderou do poder de modo total, né?
na Alemanha naquele tempo e perpetrou talvez o maior horror já experimentado pela humanidade, não é? E aí você rejeitar isso, tendo tantas evidências, são tantas evidências que eu poderia rapidamente, Carlos, se você me permitir aqui, elencar. Você tem, olha, documentos escritos, centenas de milhares de cartas, memorandos, diagramas, ordens, discursos, artigos, confissões, tem testemunho ocular dos sobreviventes, tem os Sonderkommandos, né, que eram aqueles judeus colocados em pontos chaves para fazer funcionar esses campos de extermínio, que foram, de forma, ao meu ver, equivocados, chamados de campos de concentração. Né? Há trabalhos que reúnem depoimentos desses Sonderkommandos, há fotografias tiradas clandestinamente, tiradas por oficiais alemães. Tá? Os próprios campos, alguns estão lá ainda e se tornaram lugares de memória na sua forma original. Alguns foram reconstruídos, é verdade, outros estão na forma original. Ou seja, você tem evidências de toda forma, tem evidência demográfica. Se você faz um cálculo demográfico sobre a população judaica antes da guerra e depois, você vai ver que estão faltando alguns milhões de judeus. Né? Estão faltando. Isso é uma evidência conclusiva. Tá? Enfim, esse seria o limite, né? Que a gente poderia falar em revisionismo. Não, isso não é revisionismo, é negacionismo. E esse tema que você me provocou aqui, Carlos, nesse café da manhã, me parece central para a gente discutir o Brasil de hoje, né? Porque quando você, diante de uma pandemia jamais experimentada pela nossa geração, né? Jamais vivida por nossa geração, tão trágica, tão dramática, não só quando se pensa esse elemento mais fundamental da nossa experiência humana, que é a vida, mas também para o cenário econômico, de países que administraram mal, a coisa se agrava. Quando você rejeita o problema que isso não é revisão de nada, isso é negacionismo também. A pandemia o coronavírus não é uma gripezinha. Se você fala isso, você está dentro do campo que nós estamos chamando de negacionismo. Isso. Perfeito, perfeito, extraordinário, perfeito. Eu vejo que já estamos nos encaminhando aqui para o final, deixando bem claro a todos que estão aqui, é um café, eu sabia que seria um café realmente diferente, um café que traria a nós algumas reflexões a respeito, principalmente desse tema que é tão caro para a sociedade contemporânea. O professor Lustosa já finaliza, digamos assim, a fala numa ótica digamos assim, até mesmo de uma reflexão pragmática, né, para o nosso dia a dia. Eu gostaria de convidar a todos, né, a fazer questionamentos aqui ao Instituto Carlos André, para que nós possamos trabalhar esse assunto com um pouco mais de profundidade. Quem sabe o professor Rogério Lustosa nos dê a oportunidade, num futuro bem próximo, de ministrar aqui, se não um curso, mas uma aula a respeito desse assunto. O objetivo do Instituto é sempre tratar da melhor forma possível os assuntos e com os melhores especialistas possíveis. Professor Rogério, eu quero agradecer a você pela gentileza, pela deferência, sei da sua agenda e sei o quanto isso é importante para nós e nós damos muito valor, eu quero colocar aqui sim em público, muito valor à sua presença aqui. É uma conversa rápida, um bate-papo para que as pessoas possam iniciar o dia com essas reflexões e nós... me permita, nós vamos pegar esse link e vamos compartilhar esse nosso café, como nós fazemos, principalmente para a advocacia aqui do estado de Goiás, para que eles possam ter um pouco de reflexão acerca desse assunto. E, se o senhor nos permitir, quem sabe possamos um dia fazer um curso sobre esse assunto e sobre tantos outros assuntos da história que são fundamentais para o nosso crescimento. Muito obrigado pela sua presença aqui, é uma honra tê-la aqui junto conosco, viu? Eu que agradeço, Carlos. Obrigado, bom dia a todos.